Louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos. Podem assentar. Grande privilégio poder, da parte do Senhor, trazer aqui, na abertura desta conferência, a palavra de Deus. A minha oração, em toda a preparação deste sermão, e a minha oração também, no que diz respeito a todos que estariam aqui hoje, é para que o Senhor fale profundamente ao seu coração, assim como Ele falou ao meu. Por isso, eu queria que os irmãos, junto comigo, abrissem a palavra de Deus no Salmo 113, os versículos 1 a 9. Salmo de número 113, os versos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te damos graças nessa noite por tudo que já temos presenciado aqui. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fale agora através da Tua palavra. Que, ó Deus, os nossos corações estejam abertos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Ó Pai, nós estamos aqui executando todos os atos desse culto na dependência do Senhor. E por isso pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se que um grupo de botânicos estava numa região montanhosa, numa região que ainda não tinha sido explorada. Eles estavam procurando por flores, por novas flores ali. E chegou um momento que eles acharam uma flor, assim, raríssima. Uma flor que eles olharam para aquilo que eles tinham na despensa deles e pensaram: nós não temos essa flor. Nós não temos, nós precisamos pegar essa flor. Só que essa flor estava numa encosta muito perigosa. Na verdade, essa flor estava num lugar onde uma pessoa pequena e leve deveria descer. Então eles pediram ao menino que estava com ele ali, com aqueles homens, com aquelas mulheres naquela expedição, perguntando se aquele menino toparia descer ali e pegar aquela flor. E o menino pensou, olhou para o abismo, olhou para onde ele desceria e disse para aquelas pessoas o seguinte: olha, eu já volto. Passou alguns instantes, esse menino trouxe pelas mãos o seu pai e disse: eu vou falar para vocês o motivo porque eu aceito este desafio, porque eu aceito descer e pegar ali aquela flor. Então o menino disse: eu descerei para pegar a flor, porque eu confio no meu pai e estou certo de que o meu pai vai me fazer descer em segurança. Meus irmãos, uma verdade maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus é que famílias verdadeiramente inabaláveis são aquelas famílias que estão firmadas no Pai Celestial, firmadas naquilo que o Pai Celestial faz. São aquelas famílias que têm a noção e a consciência de que tudo o que fazem passa por quem Deus é e pelas suas obras graciosas. E meus irmãos, o Salmo 113 expõe com clareza o Deus que torna a minha família, a sua família, a nossa família inabalável. Esse salmo pertence, meus irmãos, a uma coletânea de 6 hinos, do Salmo 113 ao Salmo 118. É muito interessante quando nós olhamos para esse salmo, porque ele era cantado por Israel em suas festas. E provavelmente esse salmo foi cantado por Jesus, ou um desses salmos foi cantado por Jesus e seus discípulos na última ceia. Abra a palavra de Deus comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, no verso 29 a 30, nós vemos o que a palavra de Deus nos diz. Mateus, capítulo 26, versículos 29 a 30.
E digo-vos que desta hora em diante não bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente foi um desses hinos, mas do 115 ao 118, porque do 115 ao 118 eram os hinos cantados após o término das festas. E meus irmãos, o Salmo 113 é um convite de louvor a Deus, pois existe uma ênfase neste salmo muito interessante que nos leva à conclusão que o autor convoca o povo de Deus, os servos do Senhor, a louvarem ao Senhor. Se nós olharmos para o salmo, a primeira palavra que nós encontramos é aleluia, e aleluia significa louvem ao Senhor. A primeira palavra do salmo é essa, mas voltem os olhares agora para a última palavra do salmo, que também é aleluia. Louvem ao Senhor, exaltem ao Senhor. E quando nós olhamos principalmente para os versículos 1, 2 e até mesmo o versículo 3, nós vemos o salmista dizendo: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, quando nós prestamos atenção neste salmo, nós vemos que é um convite aos servos do Senhor, aqueles que fazem parte da comunidade de Israel. E servos do Senhor era a nomenclatura dada em muitos lugares aos servos de Deus mesmo, aqueles que deveriam louvar ao Senhor. Por exemplo, o povo de Deus era chamado de servo do Senhor no Salmo 136, versículo 22. Abra comigo, o Salmo 136, verso 22. Em herança a Israel, ou acompanhe, que está sendo projetado. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas quando nós olhamos também para Isaías, capítulo 41, no versículo 8 e 9, nós vemos mais uma ênfase dada aos servos do Senhor como povo de Deus. Veja o versículo 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, amigo meu. Verso 9: tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, e te escolhi e não te rejeitei. Estes servos do Senhor são convocados a louvar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor. E a palavra bendito seja o nome do Senhor aqui, meus irmãos, nos dá um entendimento no seu idioma original de engrandecer, exaltar, bendizer, glorificar ao Senhor. Então no verso de número 2, o salmista está dizendo: bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Mas os servos do Senhor não deveriam louvar por um momento apenas. Eles deveriam louvar ao Senhor por todos os momentos da sua vida. É por isso que o salmista coloca essa expressão, desde agora e para sempre. E é claro, se nós estamos louvando ao Senhor desde agora e para sempre, meus queridos irmãos, isso contempla em todos os lugares que nós vamos passar. É por isso que o salmista, no versículo 3, ainda diz que os servos do Senhor deveriam louvar ao Senhor do nascimento do sol ao ocaso do sol. É como se os raios do sol, quando nascem, contemplam todos os lugares. Assim também as pessoas que são chamadas a louvar ao Senhor precisavam em todos os lugares louvar ao Senhor. Do nascimento do sol ao ocaso do sol. Então, eles deveriam louvar ao Senhor, e nós também devemos louvar ao Senhor, porque nós somos chamados de servos do Senhor. E a epístola de Pedro, no capítulo 2, na primeira epístola, capítulo 2, verso 9, diz que nós somos sacerdócio real. Nós somos um povo adquirido. Vós, porém, sois a raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você fazemos parte desse povo que deve louvar ao Senhor. Então o salmista está chamando o povo de Deus a louvá-lo, mas agora ele dá alguns motivos pelos quais o povo deveria louvar ao Senhor. E o primeiro motivo, meus irmãos, é que o Senhor é grande. É que o ponto máximo de toda a grandiosidade habita no Deus eterno. Veja comigo o versículo 4, quando a primeira palavra que o salmista usa é excelso. O Senhor é excelso, Ele é grandioso, Ele é tremendo. Por isso vocês devem louvá-lo. Por isso vocês devem colocar
todo o louvor de vocês, ou direcionar todo o louvor de vocês ao Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é excelso. Tudo de grande nesse mundo não se compara ao Senhor. Eles deveriam louvar ao Senhor, meus irmãos, porque este Deus, a qual o salmista convoca que seja louvado, é sublime. Ele é sublime, meus irmãos, Ele é admirável e absolutamente nada, nem ninguém pode conter ao Senhor. Isso nos traz o entendimento de que esse Deus eterno, grandioso e poderoso é transcendente, não pode ser contido pela mente humana, não pode ser contido pela sua criação. É por isso aqui que no versículo 4 o salmista está dizendo que a glória do Senhor está acima dos céus. Nós sabemos que no Salmo de número 19, o salmista diz que o firmamento e a criação anunciam a glória de Deus. Mas a ideia que o salmista aqui no Salmo 113 traz é que essa glória que a criação anuncia não se compara com a glória do Deus eterno, tremendo, do Deus excelso. É por isso que ele está dizendo aqui no verso 4, esse Deus é grande, o Deus que vocês devem louvar é excelso, Ele está acima dos céus, a sua glória está acima dos céus. O salmista o povo de Deus deveria louvar ao Senhor, porque esse Deus é transcendente, mas também, meus irmãos, porque esse Deus é incomparável. É por isso que ele está dizendo aqui, ainda no verso 4, que esse Deus está acima de todas as nações. Todas as nações. Impérios, reinos, pessoas, todos que tentaram se comparar ao Senhor foram tremendamente envergonhados. Pensemos, por exemplo, no Império Egípcio. Quando nós olhamos para o Egito, poderoso, imponente, o maior domínio da época, tinha como seu faraó, que se auto-intitulava Deus. E Deus mostrou para aqueles egípcios, Deus mostrou para o seu povo que Ele está acima de todas as nações. Ninguém se compara ao Senhor. Veja, por exemplo, Êxodo, no capítulo 14, no verso 17. Êxodo, capítulo 14, verso 17, que diz... 27, Êxodo 14, versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao mar, e o romper da manhã retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no mar. Versículo 28. E voltando as águas, cobriram os carros e os seus cavalarianos de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Meus irmãos, aqueles que tentaram se comparar ao Senhor foram tremendamente envergonhados. Olhemos também, por exemplo, para o Império Assírio. Quando Senaqueribe, em 2 Crônicas, capítulo 32, no versículos 10 a 15, quando Senaqueribe chega diante de Judá, querendo tomar as cidades fortificadas de Judá, ele começa a zombar do Deus de Israel, ele começa a dizer que o Deus de Israel não livraria Judá das mãos do reinado assírio. Por exemplo, olha o que ele diz: assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós? Isso ele está falando para o povo de Judá. Para que vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e a sede, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? Versículo 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que os meus pais fizeram a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Versículo 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Esse homem está se colocando em patamar igual ao Senhor. Ele está dizendo que o seu poder é igual ao do Senhor.
Mas, meus irmãos, voltemos os nossos olhos agora para o versículo 21. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Então, depois da oração de Ezequias e também do profeta Isaías, orando ao Senhor, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus, e os seus próprios filhos ali o mataram. Esse homem disse que o Senhor, Deus eterno, não podia livrar o povo dele das mãos dele, e ele voltou para casa coberto de vergonha. Meus irmãos, porque o Senhor, que é excelso, como o salmista diz no versículo 4 do capítulo 113, está acima de todas as nações. E agora nós olhamos para o versículo 5 e a pergunta parece-nos retórica, quando o salmista diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem pode se comparar a esse Deus? Quem pode chegar perto deste Deus? Quem pode simplesmente dizer: eu posso fazer as mesmas coisas que Deus faz? Absolutamente ninguém. E é isso que Jeremias vai nos responder em Jeremias capítulo 10, nos versículos 6 e 7. Jeremias capítulo 10, versículos 6 e 7, responde a pergunta do salmista: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Ninguém se compara ao Deus eterno. Ninguém. E meus irmãos, além de mostrar que os servos do Senhor deveriam louvar ao Senhor por quem Ele é, o salmista também diz que os servos do Senhor devem louvar o Senhor por aquilo que Ele faz. O versículo 6 é maravilhoso, porque pensemos na grandeza do nosso Deus, excelso, tremendo, sublime, admirável, poderoso, incomparável, mas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. É um Deus que se preocupa com a sua criação. É um Deus que se preocupa com a sua criação, como o apóstolo Paulo, pregando aos gentios, diz, dando a esses a chuva, estações frutíferas. É um Deus que a perspectiva deísta não se aplica a Ele. É um Deus que não apenas criou e virou as costas para a sua criação, não, mas é um Deus que se preocupa com a sua criação. É por isso que Ele diz que esse Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E meus irmãos, o que é maravilhoso aqui também é que este Deus acolhe os rejeitados e restaura a dignidade desses que são marginalizados, dos pobres, daqueles que são miseráveis. Verso 7 diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele restaura a dignidade. Esse Deus acolhe aqueles que ninguém quer chegar perto. Ele vai aonde as pessoas não querem ir, porque o monturo, a figura do monturo, era um monte de cinzas onde os párias da cidade, os rejeitados, os miseráveis, os pobres daquela cidade ficavam, porque durante o dia esse monte de cinzas era aquecido e durante a noite funcionava como uma espécie de cobertor, porque eles iriam para aquele lugar e se aqueciam ali, e ninguém queria chegar perto daquele lugar. Ninguém queria passar perto dali. Todo mundo virava, cortava a volta para não chegar e não passar perto daquele monturo onde ficavam essas pessoas. E o salmista está dizendo que esse Deus que é tremendo, esse Deus que é criador, sublime, incomparável, vai aonde ninguém quer ir para poder restaurar a dignidade, para poder fazer com que essa pessoa que está ali, o desvalido, o pobre, o necessitado, se assente com os príncipes do seu povo. Esse Deus é o Deus que transforma angústia, tristeza. É o Deus que transforma tudo isso que é vergonhoso aos olhos das pessoas em alegria. Porque no versículo 9 a palavra de Deus diz que este Deus faz com que a mulher estéril viva em família. E nós sabemos no Israel antigo que uma mulher que não podia gerar filhos era considerada uma escória para a sociedade. Era considerado uma vergonha para a sociedade. Então, as pessoas falavam, essa aí pecou contra o Senhor.
Essa aí é uma vergonha. E um exemplo claro disso é no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Quando nós vemos ali Eucana, Ana e Penina. Ana e Penina eram mulheres de Eucana. E a palavra de Deus nos diz que quando Eucana subia a sacrificar ao Senhor, Penina ficava zombando de Ana, porque Ana não podia dar filhos. Penina ficava irritando Ana, porque Ana não podia dar filhos. Mas, meus irmãos, esse Deus exposto aqui pelo Salmo 113 faz com que uma mulher estéril viva em família, porque esse Deus fez com que do ventre de Ana saísse o maior sacerdote, o maior profeta que Israel já viu, que é o profeta Samuel. E essa mulher canta ao Senhor. Então, abrimos as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 2. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 2. Olha o que a palavra de Deus nos diz, será projetado para nós. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. Ao cântico de Ana: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Versículo 3. Não multipliques as palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Verso 4, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis é cingido de força. Verso 5, os que antes eram fartos hoje alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Verso 6, o Senhor é o que tira a vida, e o que dá, é o que faz descer a sepultura e faz subir. Verso 7, iremos até o 8, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e Ele assentou sobre elas o mundo. É diante desse Deus, meus irmãos, é diante do Deus apresentado pelo salmista no Salmo 113, que eu faço uma pergunta ao seu coração neste momento: em quem a sua família está fundamentada? Quem é o alicerce da sua família? Quem é aquele que sustenta a sua família em tempos de tribulação, em tempos de angústia? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos, meus irmãos, uma verdade maravilhosa, que famílias verdadeiramente inabaláveis são inabaláveis porque estão alicerçadas no Deus tremendo, grandioso, poderoso, sublime e incomparável. É Ele que torna as nossas famílias inabaláveis, meus irmãos. Não é a nossa força, porque a nossa força muitas das vezes já se provou ineficaz. Eu e você sabemos que em muitos momentos da nossa vida, nós ficamos sem forças diante das situações e das consequências de muitas coisas que nos acontecem. Não está diante da nossa inteligência a firmeza da nossa família, não está. Quantas das vezes as situações nos pegaram de surpresa e experiência, inteligência, não foi suficiente para fazer com que a gente se livrasse da situação em qual nos encontrávamos. Nós não estamos firmados na nossa inteligência. Nós não estamos firmados, meus irmãos, nos nossos títulos, nos nossos diplomas. Marquinhos, ninguém lembra que eu fui campeão da Taça BH mais. Ninguém lembra, Milena. Ninguém sabe disso mais. Então nós não podemos, meus irmãos, nos alicerçar a nossa família naquilo que será esquecido. Alicerçar a nossa família naquilo que não será lembrado. Meus irmãos, nós não estamos fundamentados naquilo que nós iremos construir ou naquilo que nós construímos. O nome da nossa família, meus irmãos, não é suficiente para nos livrar de determinadas tribulações e de determinados ataques que a nossa família passa hoje neste mundo. Nós não estamos fundamentados naquilo que nós construímos ou naquilo que nós pensamos construir. Meus irmãos, a nossa firmeza está no Deus eterno. A nossa firmeza está no Deus poderoso, a nossa firmeza está no Deus excelso, no Deus que é acima de todas as nações, no Deus que a sua glória está acima dos céus. É nele que a nossa família deve estar fundamentada, para que hoje nós saiamos daqui dizendo que nós temos sim uma família inabalável. É nele, meus irmãos, nós estamos fundamentados nele. Ele é a rocha que mantém os nossos passos. Ele é a rocha que sustenta a nossa família. A nossa família não precisa temer aos ataques do mundo.
Não precisamos temer, meus irmãos, aos desafios do nosso tempo. Porque não existem pensamentos, meus irmãos, não existem ideologias que atacam veementemente a nossa família, não existem ideologias, não existem movimentos que possam, meus irmãos, abalar a rocha que nos sustenta. Ninguém pode abalar ao Senhor, porque a pergunta do salmista é: quem é como o Senhor? Quem se compara a Deus? Quem pode, meus irmãos, dizer eu sou semelhante ao Senhor? Ninguém. É por isso que nós não precisamos temer, porque é nele que nós estamos fundamentados, é nele que nós estamos firmados, é nele que nós vamos seguir firme sim, em todos os momentos da nossa vida aqui nessa terra. É por isso que nós não precisamos temer. Nós estamos fundamentados nele. Ninguém se compara ao Senhor, meus irmãos. Ninguém pode se levantar contra o Senhor. Nós vimos o que a palavra de Deus diz: todos aqueles que se levantaram foram envergonhados, todos aqueles que se levantam serão envergonhados também. Ninguém pode se levantar contra aquilo que o Senhor projetou, meus irmãos. Ninguém pode se comparar a Ele. Todos tentaram, e todos foram, e todos serão envergonhados. Todos. Aí você pode pensar: Igor, mas a gente está vendo tanta coisa que está acontecendo aí hoje, a família sendo pressionada por isso e por aquilo. Meus irmãos, existe um Deus que é justo, e Ele certamente executará a sua justiça, e nós podemos e devemos confiar e alicerçar as nossas famílias neste Deus que é sublime, nesse Deus que é eterno, nesse Deus que é soberano, como o salmista diz, nesse Deus que é excelso. Nós estamos fundamentados, meus irmãos, em quem Deus é. Mas também estamos fundamentados nas obras graciosas deste Deus. O versículo 6, a palavra de Deus diz que esse Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Meus irmãos, o Deus eterno se preocupa com a sua criação que o rejeita. Para pensar nisso. Um Deus que é gracioso, que dá chuva para quem blasfema dele. Um Deus que é gracioso, que dá estações frutíferas para quem o rejeita, para quem não crê nele. E aí eu cito Warren Wiersbe, quando ele diz que não é a transcendência de Deus que cativa o salmista, mas sim a sua disposição em se inclinar e de prestar atenção em simples mortais que nem sempre o reverenciam. Meus irmãos, esse Deus é gracioso, porque por graça Ele se inclina para saber o que se passa com a sua criação. Ele não abandona a sua criação. Ele não se esquece dos seus projetos. Meus irmãos, nós esquecemos muitas vezes os nossos projetos, mas Deus não se esquece. E a família, que é um projeto de Deus, sim, Ele não se esquece. Ele se inclina para ver o que se passa com a família. Meus irmãos, a família está dentro do propósito de Deus e absolutamente nada pode frustrar um plano do Senhor. Não é isso que Jó 42, os versículos 1 e 2 nos dizem? Que nenhum dos planos, nenhum dos propósitos do Senhor podem ser frustrados. E é por isso que nós podemos seguir firmes na nossa caminhada, sabendo que em Deus nós estamos seguros, sabendo que esse Deus se preocupa conosco, sabendo que esse Deus olha para nós, se inclina para saber como nós estamos. E a pergunta que eu faço ao seu coração hoje é, ou ao coração da sua família: como está a sua família hoje? Deus não se esqueceu da sua família. O Deus eterno, soberano, sublime, pense nisso, meu irmão. O Deus eterno, Ele se inclina para saber como está a sua família. Ele se inclina para ouvir a sua oração. Veja comigo o que diz no Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz: esperei confiadamente pelo Senhor, ou confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. A sua família precisa de socorro hoje? O Deus eterno se inclina para ouvir a sua oração. O Deus sublime e soberano se inclina para ouvir a sua oração. Meus irmãos, este Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, ou que as nossas famílias se relacionem com Ele em contrição, em humildade diante do Senhor. Isaías capítulo 57, versículo 15, a palavra de Deus diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem um nome santo. No alto, habito no alto e no santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós estamos fundamentados nas obras graciosas deste Deus. Este Deus, único, verdadeiro, se preocupa conosco, se preocupa com a sua criação. E meus irmãos, Ele se preocupa tanto com a sua criação, que Ele se inclinou a ponto de vir a essa terra, morrer numa cruz, para poder reconstruir aquilo que o pecado destruiu. Ele veio aqui, morreu numa cruz, para que famílias que fossem destruídas pelo pecado, pelo poder do nome de Jesus, fossem reconstruídas. E é nele que nós estamos firmados. É nas obras dele que nós estamos firmados. Ah, meus irmãos, esse Deus, por graça, faz de uma mãe necessitada, de um pai desvalido, de um filho desamparado, de uma família completamente aplacada pela miséria espiritual, pessoas honradas, pessoas felizes. Veja o que diz o versículo 7, Ele ergue do pó o desvalido, Ele ergue do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E a grande pergunta que a gente deve fazer é como Deus faz isso? Como Deus ergue do pó o desvalido? Como Deus ergue do monturo o necessitado? Ele faz isso salvando. Quando uma família crê no Senhor Jesus Cristo, essa família experimenta todos os benefícios que Cristo na cruz conquistou. Veja o que diz Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. A palavra de Deus nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma família que é restaurada pelo Senhor, quando o Senhor salva essa família, com certeza desfruta de uma alegria tremenda, desfruta de uma alegria incomparável. Meus irmãos, a graça de Deus, a qual nós estamos fundamentados, as obras graciosas do Senhor, transformam vergonha, transformam escárnio, uma família que vive em vergonha, em escárnio, e uma família feliz e exemplo para a sociedade. É isso que Ele faz. Versículo 9. Ele faz que a mulher estéril, que é vergonha para a sociedade israelita antiga, Ele faz com que essa mulher viva em família e seja alegre mãe de filhos. Talvez a sua família, para muitos, seja chamada de escárnio ou vergonha para a sociedade. Mas pelo poder do nome de Jesus, ela pode se tornar um exemplo, se os integrantes dessa família vierem a crer no Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta para o seu coração nesse momento é: diante de verdades tão sublimes da palavra de Deus, qual é a nossa atitude? A nossa atitude, meus irmãos, é o que o salmista diz nos versículos 1, 2 e 3. Louvai ao Senhor. Louvem ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor por sua grandeza. Glorifiquem ao Senhor em todo o tempo, desde agora e para sempre. Glorifiquem ao Senhor em todos os lugares que vocês estiverem. Exaltem este Deus que é grande, esse Deus que é tremendo, esse Deus que é sublime, esse Deus que é poderoso, esse Deus que a sua família está fundamentada. Exalte a Ele, glorifique a Ele, louve a Ele em todos os momentos, em todos os lugares. Meus irmãos, falando às pessoas daquilo que Deus, ou de quem Deus é para nós e o que Ele fez em nossas vidas. Como o salmista diz: bendito seja o nome do Senhor. Engrandeça, louve o Deus em que a sua família está fundamentada. Nós cantaremos: grande é o Senhor neste momento.